Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui mais uma vez. Eu estou aqui mais uma vez para fazer essa live aqui com vocês. Vocês estão ouvindo bem? Faz um sinalzinho aí que o som tá bom, que todo mundo tá ouvindo. Legal. Então a gente vai esperar o pessoal ir entrando para a gente começar mais uma live no Caminho da Luz. Sim, tudo bem, Cris? Silvio, boa noite. Mônica, boa noite. Marco Rocha, boa noite, Ana Paula. Todos vocês, está tudo bem, graças a Deus. Vamos começar aqui mais uma live. Hoje eu também tenho uma convidada especial que não entrou ainda, mas ela vai entrar. Eu tenho certeza que ela vai entrar. Daqui a pouco, a hora que eu a ver entrando aqui na live, eu anuncio para vocês quem que é a minha convidada. Ah, ela já entrou sim, tá? Então, como ela já entrou, eu vou anunciar, tá? Hoje eu vou estar com a Iris, nossa amiga da quinta-feira à noite, né? Eu já dividi várias vezes a tribuna com a Iris, ora fazendo a prece, ora fazendo o evangelho, ela também, ora fazendo a prece, ora fazendo o evangelho. Então é muito bom a gente estar contando aí com os nossos amigos aí para estar fazendo a live. Eu vi ela já anunciou que já entrei, eu estou vendo aqui, Iris, e daqui a pouco eu vou te chamar. Vamos começar então, pessoal. Eu vou começar com os nossos avisos da semana. Então, como vocês sabem, nossas lives agora são diárias, de segunda às sextas-feiras, sempre às 7h30 da noite, aos domingos e aos sábados, às 10 horas da manhã. E algo bastante importante para a gente estar falando aí para vocês é que o Evangeluz também está fazendo vídeo aulas. Então eles estão subindo uma vídeo aula aos sábados, depois do Evangelho, depois das 10 horas da manhã, e às quintas-feiras eles também estão subindo uma vídeo aula. Essas videoaulas são para todas as faixas etárias, né? E todas as turmas estão fazendo, né? Então teve a turma dos menores, as turmas dos maiores, a pré também vai fazer, o GCAL também está preparando, e é uma forma que eles encontraram também de estar levando o evangelho aí para todos os nossos seguidores. Então o Evangeluz está com a videoaula, tá bom? Então pai aí se prepara, assiste, convida seus filhos, né? Participa, né? Que é algo que os pais também pediram para a gente para de alguma forma levar a evangelização até os seus filhos. Bom, o nosso lar, o Centro a Caminho da Luz, a gente sempre está falando aqui, não esqueçam, né, aqueles que podem estar contribuindo com a gente, que já contribui, continue fazendo a sua contribuição, aquele que nunca fez e pode estar fazendo uma contribuição esporádica, a gente agradece. O número das nossas contas estão aí em todas as redes sociais. Doações para o Mercalar. Então a gente está lá com o Ceilep, lá na rua Jacofete, sem número, a entrada, aquela entrada de baixo, quando a gente vai trabalhar como voluntário na festa junina, todas as terças-feiras, das 8 às 16 horas, menos móveis, tá? Leva aquilo que você puder lá, que quando a gente reabrir, a gente vai estar com o nosso Mercalar. A gente atualizou também a lista de pedidos para os nossos abrigos, alimentação, leite em pó, leite integral, né, leite em pó integral, desculpa, arroz, feijão, óleo de soja, café e açúcar. Produtos de higiene pessoal, sabonete líquido, tem que ser líquido, tá? Lenço umedecido, shampoo e condicionador de cabelo adulto, papel higiênico, tá? Material de limpeza, água sanitária, desinfetante, álcool gel 70, álcool líquido 70, sabão em pó, detergente lisoforme, luva látex de procedimento não cirúrgico, máscaras descartáveis. Esses produtos, pessoal, como a gente também vem avisando aqui, por exigência da vigilância sanitária,
eles precisam ser industrializados, tá? Eles não podem ser aqueles que a gente faz em casa, tá? Tem que ser industrializado por causa da vigilância sanitária, que se fizer uma auditoria e verificar esses produtos lá, a gente pode ser autuado. Esses produtos que eu falei, alimentação, produto de higiene pessoal, material de limpeza, vocês ligam para Marcinha, Marcinha Sena, acredito que ela já está aí. O telefone dela é o 99-486-4879. É a pessoa mais tweetada aqui, né, nas nossas lives, das 10 às 14 horas, lá na rua Managé, vocês combinam para entregar com ela, tá? Eu não vi se a Marcinha está aí, mas vou repetir o telefone. 99-486-4879. Tá bom? Pessoal, então para a gente se preparar para a nossa palestra de hoje, eu vou colocar aqui uma musiquinha, né, e aí a gente vai se preparando. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade da comunhão com os espíritos de luz, com a Caminho da Luz, nossa casa espírita e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber e aplicá-lo em nossos dias, em nossa existência. E que façamos do Evangelho do Cristo que sempre possa estar presentes nos nossos dias. Esteja sempre conosco, Cristo amigo, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, eu só esqueci de avisar, né, a questão da água, né, se vocês puderem... Tá travando, pessoal? Tá travando? Vocês podem confirmar para mim se está travando? Eu estou lendo aqui que tem gente que disse que está travando. Ok, pelo que eu estou vendo, tá indo normal aí, né? Então, como eu disse, vocês podem pegar água para fluidificar também, tá bom? Que depois a nossa amiga Iris vai fazer a fluidificação, a prece final e vai estar respondendo as perguntas aqui comigo, tá bom? O tema de hoje que a gente vai estar falando é Deus criou o livre-arbítrio e nós a fatalidade. Quando a gente fala de livre-arbítrio, é sempre algo que gera uma certa dúvida, uma certa polêmica, né? Porque se a gente não tivesse o livre-arbítrio, a gente poderia ser totalmente certo ou totalmente errado, porque
a gente não iria ter esse parâmetro, não é? Então tudo ou qualquer coisa de internet, vamos ver se melhorou. Hoje a internet aqui em casa estava um pouco ruim. Melhorou? Como que vocês estão vendo aí? Voltou ou não? Travado, tem gente dizendo travado, travando. Voltou? Sim? Legal, voltou. Então, como eu estava dizendo, essa questão da gente. Alguém está dizendo que eu deveria entrar e sair de novo. Tá travando toda hora, melhorou. Bom, pessoal, agora eu vou. Agora não tem jeito, eu vou ter que continuar. Bom, então, como eu estava dizendo lá atrás, né, se a gente não tivesse o livre-arbítrio, a gente seria totalmente conduzido por Deus. Não é verdade? A gente não teria essa oportunidade de tomar decisão. E mesmo com o nível de livre-arbítrio que a gente tem, né, a gente pode sim tomar algumas decisões. Não é verdade? Por exemplo, se eu tiver numa bifurcação, eu posso seguir ou a linha direita ou o esquerdo. E imagina que esses dois caminhos podem levar para o mesmo destino. Chega lá, eu escolho a direita e a esquerda. Ah, eu posso escolher trocar de casa, eu posso escolher trocar de roupa, e de repente alguém está me dizendo: ah, mas essas coisas são muito básicas, são muito simples, né? Ah, a gente entende que o livre-arbítrio. Oi, pessoal, será que voltou? Voltou, pessoal? Faz um sinal aí para mim para ver se voltou. Eu sei que parou de vez, agora eu estou tentando de novo. Oi, eu voltei. Será que voltou agora? Voltou, pessoal? Legal, legal que voltou. Então vamos tentar retomar aqui o pensamento, né? Eu estava falando então primeiro do livre-arbítrio e das questões que a gente pode realmente decidir de alguma forma ou não. E aí eu vou falar rapidamente da fatalidade, né? Fatalidade parece que às vezes é até mais fácil a gente defender ou a gente é, é, dar um exemplo, né? Às vezes alguém chega para nós e fala assim: ah, nada do que eu faço dá certo. Por exemplo, agora a internet caiu porque todo mundo está usando, né? Não tem como a gente prever, mas a gente foi tentando e deu certo, né? Mas às vezes a gente comenta isso, né? Tudo dá errado, nada dá certo, e como que fica o meu livre-arbítrio desse jeito, né? Se eu vou tentando e se eu vou buscando uma alternativa e no final nada dá certo, o que que acontece? Será que eu tenho livre-arbítrio mesmo, né? Outros colocam que a desgraça está no caminho daquela pessoa, não é verdade? E outros falam naquela família ou com aquela pessoa, ele tem um toque de Midas, não é? Ou seja, tudo que eu toco vira ouro, né? E aonde está a bondade de Deus nisso tudo? Quando a gente vai lá no dicionário e busca o que é livre-arbítrio, é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações, que caminho seguir, possibilidade desculpa, possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Possibilidade de decidir e escolher em função da própria vontade. Então a gente tem livre-arbítrio mesmo, né? Eu posso, como eu disse lá no começo, decidir ir para a direita ou para a esquerda. Eu posso decidir trocar de casa porque a minha casa agora deve ser mais próximo que o meu do que o meu trabalho, né? Pessoal, travou de novo. Ai, ai, ai. Vê se o Rick trocou lá pro Pai Mar. Ai, pessoal, espera um pouquinho que eu vou tentar de novo.
Trocou? Oi, pessoal, voltou? Vamos vibrar pela internet, vamos vibrar pela internet. Então, como eu estava dizendo, do livre-arbítrio, tá certo? A gente sim tem essa questão e tem a vontade. Na pergunta 843, Kardec fala assim: o homem tem sempre o livre-arbítrio? E vem a resposta: uma vez que tem a liberdade de pensar, tem a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. Na pergunta 849, ele fala assim: no homem primitivo, a faculdade dominante é o instinto ou o livre-arbítrio. E a resposta dos espíritos é o instinto, o que não impede de agir com total liberdade em certas circunstâncias, como a criança. Ele aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com inteligência. Porém, como vós sois mais esclarecidos do que o selvagem e também mais responsáveis pelo que fazeis. Olha a espiritualidade aí trazendo para nós essa questão do quê? Da responsabilidade. Ou seja, eu tenho livre-arbítrio, mas uma ação que eu faço, ela vai ter uma consequência. Então eu tenho que ter sim essa responsabilidade pelas nossas ações, né? E é por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. É interessante aqui, porque quando ele coloca a criança como exemplo, né? Imagina quando a gente está cuidando ali da criança e a criança a gente cuida para ela não queimar a mão, não é verdade, no fogão. E mesmo assim ela tenta queimar a mão. Por quê? Porque ela nunca sentiu o calor, ela não sabe o que é queimadura, né? E a gente já sabe o que é uma queimadura, então por isso que a gente toma esse cuidado e é essa a responsabilidade que Deus espera de cada um de nós quando a gente começa a agir com livre-arbítrio, né? É cuidar das nossas ações e das nossas consequências. A gente, como a gente está falando de consequência, a gente busca sim algo para nos melhorar. Não é como eu estava dizendo antes, né? A gente muda de casa porque a gente está longe do trabalho, a gente vai buscando isso, né? Mas a proposta do livre-arbítrio não é só essas questões materiais que, quando a gente pensa em livre-arbítrio, a gente não pode se esquecer das questões morais, né? A gente tem livre-arbítrio para também se melhorar moralmente, para poder decidir encaminhar o caminho do bem, né? E deixar o caminho do mal, não é? A gente tem o evangelho que nos direciona, que nos orienta, e a gente tem que tomar essa decisão sim. É interessante porque às vezes a gente, quando está falando muito disso, a gente esquece de algumas vontades que a gente tem de melhorar a nossa própria existência nessa mesma encarnação. Não é verdade? Quanto de nós não trabalhamos em prol de alguma coisa para melhorar a nossa qualidade de vida? Por exemplo, a pessoa que inventou a anestesia, né, ou que desenvolveu a anestesia. Lá no começo, o pessoal dava éter pro paciente cheirar, e aí ele ia ficar meio atordoado, e tinha que ser a cirurgia muito rápida. E olha quanto isso evoluiu, não é verdade? Né? Então a gente trabalha para a gente se melhorar, não é verdade? E a gente tem que colocar essa melhora também para a nossa parte moral. Tem um guru espiritual que chama Ravi Shankar, e ele fala o seguinte: a vida é uma combinação de destino e livre-arbítrio. A chuva é o destino e a possibilidade de se melhorar, de se molhar ou não, é sua. Olha que interessante, né? Porque a gente sempre fala isso, né? Ah, eu tenho livre-arbítrio, mas eu tenho destino. Vamos comparar com a chuva, né? A chuva é o destino e a possibilidade de se molhar é minha, eu decido ou não, não é? E aí a gente começa a entender um pouco mais, né? Uma vez eu vi uma frase que dizia assim: não existem notícias boas ou ruins, somente notícias, né? E quando essa notícia chega, depende da nossa capacidade de lidar com essa notícia, se isso vai ser realmente bom ou se isso vai ser ruim, né? O que isso vai promover dentro de mim, como que eu vou conseguir administrar essa informação que essa notícia vai trazer para nós, né? A gente deveria ter sabedoria naquilo que a gente faz, pois toda atitude tem uma consequência, né? Mas
a maioria de nós sempre começa a olhar e direcionar sempre para esse lado material. E a gente tem que começar a olhar esse lado moral, né? E quando a gente fala de fatalidade, o que é a fatalidade, né? Aquilo que a gente não consegue evitar, né? O destino é inevitável, uma grande desgraça, não é? E lá na pergunta 851, Kardec fala assim: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a essa palavra? Ou seja, todos os acontecimentos são pré-determinados. Nesse caso, onde fica o livre-arbítrio, não é? E aí a espiritualidade responde: a fatalidade existe apenas na escolha que o espírito fez ao encarnar e suportar esta ou aquela prova. E da escolha resulta uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição que ele próprio escolheu. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Olha só que interessante, né? A espiritualidade varrendo de nós essa questão da fatalidade e colocando, sim, que a gente, quando encarna, nós não vivemos essa única vida, não é? A gente, quando encarna, se é que temos possibilidade de poder participar totalmente do nosso plano reencarnatório, a gente tem lá as nossas provas. E mesmo com essas provas, a gente tem a decisão de decidir se eu faço bem ou se eu faço mal. Isso não tem nada a ver com a condição que eu estou encarnando, né? Pobre ou rico, né? Com algum problema ou não. A decisão de fazer o bem é nossa e a gente pode começar a fazer a hora que a gente quiser. Depende da gente, não é? É essa transformação moral que a gente tem que correr e a gente tem que fazer. Na pergunta 852, é assim, ela diz assim: há pessoas que parecem ser perseguidas por uma fatalidade, independente do seu modo de agir. A infelicidade não é um destino? E a espiritualidade vem de novo e nos diz: são, talvez, provas que devem suportar e que escolheram, mas definitivamente não deveis acusar o destino pelo que frequentemente é apenas a consequência de vossas próprias faltas. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos fazem vencer ou fracassar, de acordo com o nosso caráter e posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino, e não à nossa própria falta. Então vem a espiritualidade nos dizer que nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Claro que a gente tenta avaliar ou deveria avaliar todas as consequências, mas a gente não vai conseguir, né? E quando a gente falha ou quando a gente não tem êxito naquilo que a gente busca, às vezes a gente coloca isso na fatalidade, é o destino, e vem a espiritualidade nos dizer: para e tome responsabilidade dos seus atos. Não é vergonha cair, não é vergonha errar, né? Aprendeu? Começa de novo, não é? Às vezes a gente se esquece de pequenas ações que a gente faz, não é verdade? Deixa eu ver a hora aqui, pessoal, eu estou bem no horário. Eu estou correndo um pouquinho para ganhar tempo, tá, pessoal? De toda a parada que a gente teve. Mas graças a Deus está dando certo agora, né? Então a gente se esquece de algumas ações que a gente faz, né? Sabe quando a gente entra no estacionamento, tem uma vaga só e tem alguém piscando, né? Dando seta para entrar naquela vaga. A pessoa está no sentido contrário, mas aí você, espertão, vai e entra no lugar daquela pessoa. É certo ou errado fazer isso, né? Ah, mas eu estou com pressa, a pessoa não se percebeu, passei na frente. E aí? Tem consequência? Tem. De repente a pessoa pode descer e brigar com você. De repente a pessoa pode não fazer nada, não é? Mas o que acontece? A gente tem que zelar por fazer as coisas melhores, a gente tem que zelar por percorrer caminhos diferentes. A gente tem essa oportunidade. Olha só, quantos de nós não têm a oportunidade de decidir comparando uma situação que ocorreu na semana passada, na semana retrasada, no ano passado, não é verdade?
ó, eu vou fazer tal ação, mas no ano passado a viagem não foi tão boa porque aconteceu isso, isso, isso. E se agora a gente fizer de uma outra forma? Então são possibilidades que a gente tem, não é? Às vezes a gente também questiona muito essa questão de livre-arbítrio nos grandes acontecimentos ou nas grandes tragédias, né? Cai um avião, né? Você está lá correndo no aeroporto, perdeu o avião subiu o voo e caiu. E você não estava dentro do avião, você se salvou. E alguém vai chegar e vai perguntar, nossa, o que aconteceu? Você vai justificar o táxi, enfim, mas graças a Deus eu fui salvo. E aquelas pessoas que caíram e morreram, não é o mesmo Deus? Então Deus quer o bem de um e não quer o bem do outro? Não. Deus quer o bem de nós todos. E às vezes a gente, no nosso curto conhecimento, quer uma resposta imediata. E essa resposta imediata não é assim. Por exemplo, os nossos irmãos que estão desencarnando nesse momento, não é? A gente quer uma resposta. Por quê? Né? Todos combinaram, estava escrito lá no plano reencarnatório de todos, a gente não consegue ter a resposta para tudo, não é? O que a gente sabe é que a nossa vivência não é única. E o que a gente sabe é que a morte também é um auxílio para nós, porque faz parte da nossa jornada, faz parte do nosso caminhar, não é? Mas a gente tem uma visão muito estanque, não é? Então a gente olha e fala, nossa, aconteceu isso, então é uma fatalidade. Poxa, coitado. E a gente se esquece de algo que a espiritualidade nos traz e que o espiritismo nos trouxe também, que é a lei de causa e efeito. Muitas das coisas que não acontecem hoje não são dessa encarnação, né? São de outras e a gente tem que resgatar algumas delas, né? E Deus, na sua misericórdia, nos dá essa oportunidade de encarnar, desencarnar, seja de qual maneira, não é? Ninguém desencarna antes da hora, ninguém desencarna antes da hora. Onde está a bondade de Deus se ele deixar alguém desencarnar antes da hora, né? E a gente na verdade, quer muita explicação para tudo isso, não é verdade? Mas a gente tem que lembrar que Deus é amor, não é? A gente não pode esquecer disso. Eu sei que muitos de nós fomos criados naquele Deus que castiga, naquele Deus que se vinga, e aí vem o Espiritismo mostrar para nós a misericórdia, o Deus bondoso, o Deus que perdoa, o Deus que é misericórdia, e às vezes é difícil a gente administrar tudo isso, né? A gente não pode esquecer que nós estamos num mundo de provas e expiações, e a gente vive muito o quê? Ambivalência, não é? Ó, a gente vive assim às vezes, né? E a gente precisa encontrar o quê? O equilíbrio, né? Nem tanto acima, nem tanto abaixo. A gente tem que buscar esse equilíbrio. E essa questão nossa se chama ambivalência, né? E a gente vai melhorando nisso, né? E o que o livre-arbítrio faz com cada um de nós? Ele remete a que nós busquemos a nossa melhora, que nós busquemos também fazer o melhor moralmente, né? Que a gente possa, quando olhar para trás, a gente saber que deixou um caminho reto, um caminho correto, sem amargura para nós, sem amargura para o outro, não é verdade? O que a gente aprende, né? O plantio é livre, mas a colheita vai ser obrigatória. E isso acontece em várias questões da nossa vida, né? Quantos de nós não temos oportunidade de estar aqui, de estar fazendo o evangelho e a gente vai falar, não, mas hoje não é o dia de eu fazer o evangelho, hoje é o dia de eu jogar bola com meus amigos. A gente não tem que jogar bola? Claro que tem. Mas será que a gente não tem que se dar direito a essa melhora moral, a buscar essa melhora do nosso lado moral? O livre-arbítrio, ele exige que a gente saia da nossa inércia, né? A gente tem que sair dessa inércia, a gente não está mais cristalizado, não é? Imagina agora, nessa questão, nessa que nós estamos passando, se todos os dias a gente só ficasse na cama.
se todos os dias a gente não levantasse, não penteasse o cabelo, não trocasse de roupa, não é? E a gente tem que estar fazendo, a gente tem que estar em constante modificação, em constante movimento, desculpa, né? A gente precisa assumir a responsabilidade da nossa mudança moral. Não é só dizer, eu vou no centro, eu leio o evangelho, eu ouço a palestra, não. A gente precisa se transformar. É isso que Deus espera de cada um de nós. Transformação. É isso que Jesus veio mostrar para nós que a gente pode, não é? E alguém vai falar, nossa, Jesus está muito distante de mim. Ok, ele está distante de você ou você que está distante dele, né? Faça a sua parte, se transforme, né? Mudar a forma como a gente encara as consequências, não é verdade? Não encarar como derrota, mas encarar como aprendizado. Paulo, em uma das suas cartas, fala assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. E esse daí graças não é, aconteceu algo ruim, ai que bom. Não, é tirar a experiência de tudo aquilo que a gente vivencia. Experiência que a gente vivencia quando tem o êxito, e experiência quando a gente vivencia quando o resultado não é tão bom. Por que eu falhei? Por que eu consegui? Não é? Vocês já ouviram aquela informação do Thomas Edison, eu acho que eu até já falei aqui, de quantas vezes ele tentou fazer quantas vezes, é verdade, Lúcia, me penteei e cortei sim, de quantas vezes ele tentou fazer a lâmpada, não é? Mas, né? E as pessoas falaram para ele, para, você já tentou 700 vezes. E ele dizia o quê? 700 vezes de como eu estava fazendo errado. Eu vou tentar mais uma. E a gente tem a luz por causa disso, não é? Eu trouxe alguns provérbios para estar falando com vocês. Desculpa, pessoal, eu acabei tendo que correr um pouquinho para dar o tempo, né? Mas agora eu estou vendo que poderia ter ido até um pouco mais tranquilo, mas eu fiquei um pouco preocupado se não ia dar o tempo, né? É aquela questão que a gente estava falando agora, a gente tomou a decisão e temos que administrar, né? Para a gente poder atender o anseio de todos, né? Tem um provérbio chinês que ele fala assim: a melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. Então, se passou, deixa o que passou, vamos fazer daqui para frente. É isso que Deus espera de nós também. Essa transformação moral, né? A gente não pode decidir para quem fazer o bem. A gente tem que decidir que queremos vivenciar o bem, não é? E esse livre-arbítrio a gente tem, né? E, de novo, não é só para a gente pensar naquilo material e melhorar de emprego, melhorar de trabalho. Não, é também essa questão moral que a gente não pode esquecer, não é? Então, faça essa mudança, né? Se passou, ok, começa daqui para frente e fazer uma nova história. Lamentar aquilo que não temos é desperdiçar aquilo que já possuímos. Às vezes a gente nem conquistou algo, a gente reclama e não agradece e nem vivencia aquilo que a gente tem. E a gente tem tantas coisas boas, né? Nós temos quantos amigos dando força aqui para mim, vai, melhorou, travou, destravou a internet a si mesmo, não é? E é assim que a gente vai vivendo, é assim que a gente vai vivenciando e conseguindo quebrar essas barreiras, né? Fracassar não é cair, é recusar-se a levantar. Olha só, a gente vai fracassar? Sim, porque a gente precisa aprender, a gente precisa se reinventar, né? Quantos de nós não estamos passando neste momento e tendo o nosso comércio fechando, vendo que as nossas contas não estão fechando, e a gente tem que fazer o quê? Se reinventar, se reerguer, e é isso que a gente precisa fazer. Nossa, eu estou me modificando, eu estou me melhorando, e ninguém está notando. Continua na tua jornada, continua na tua caminhada, né? Buda diz assim para nós: toda grande caminhada começa com um simples passo. Toda grande caminhada começa com um simples passo. Às vezes a gente não quer fazer uma caminhada de 10 quilômetros, a gente começa no passo, né? Quando a gente fala disso, eu lembrei
da André Luiz, não é? André Luiz achava que era médico no plano espiritual, lembra? E chegou lá já querendo trabalhar como medicina sem saber direito o que acontecia, como era no plano espiritual, né? E alguém chegou e falou: Olha, você quer trabalhar? Tá bom, pega uma vassoura e vai varrer aqui. E ele desistiu? Não. Ele percebeu que ele estava errado e precisava aprender. Quantos de nós, às vezes, não temos essa oportunidade dentro da casa espírita, não é? A gente chega, eu quero começar a trabalhar, já estou fazendo escola, eu quero começar a trabalhar. E aí o dirigente de trabalho coloca a gente para ser encaminhador, né? Colocar água, levar água para alguém, atender alguém, e às vezes a gente se milindra com esse trabalho. E a gente perde a oportunidade de quanto a gente cresce no trabalho de encaminhamento, a perceber as pessoas, a perceber a fé ressurgindo para cada um, não é? E aí a gente desiste por causa do melindre. Então é algo que a gente tem que começar, né? É, essa caminhada. E a nossa caminhada para essa mudança espiritual, essa mudança moral, é assim, é um dia após o outro, devagar, devagar. E para finalizar, pessoal, eu vou chamar a nossa amiga que está aí. Tá tudo certo, Iris, agora temos internet, né? A espiritualidade colocou bastante luz aqui para nós. Tem uma música que chama Tocando em Frente, que ela é bem providencial para esse momento, né? E ela diz assim, né? Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. E depois lá no final ela diz assim, né? Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Então vamos colocar esse nosso dom para fora, né? Não vamos guardar mais isso dentro de nós, não. Vamos ser felizes e vivenciar a felicidade. A espiritualidade conspira ao nosso favor, conspira para a nossa felicidade. E agora eu vou chamar a nossa amiga, que ela vai responder alguma pergunta, se der tempo, para nós. Então vocês vão lá buscando a água de vocês para a gente fluidificar. Já chamei ela, estou aguardando ela chegar. Aqui aparece que está chamando, vamos torcer para dar certo, porque hoje a internet está lenta. Vamos ver. Aguardando o Irismar. Iris aparece. Não faça assim comigo. Iris, eu te chamei. Vamos esperar um pouquinho. Eu acho que logo ela aparece. Iris, não chegou aí o convite. E a gente ensaiou, hein? Eu chamei a Iris ontem, eu chamei a Iris hoje. Mas eu acho que é a internet. Eu vou parar, Iris, e chamo de novo. Porque eu vi que você está aqui. Tá? Eu vou chamar de novo. Vamos ver se agora vai. A gente ainda tem alguns minutos. Vamos ver se vai. Não está indo. Tá triste a internet hoje, pessoal. Não apareceu o pedido, né, Iris? Eu pedi, viu? Eu pedi. Não está aparecendo. Iris, eu vou esperar mais um minuto. Tá bom? Se não aparecer, não tem problema. Fica aqui o meu convite para a próxima vez. E aí, eu não vou fazer na terça-feira. Na quarta, eu vou fazer na terça. A gente muda de dia, né? Vai que no outro dia a internet funciona, né? É, não tá, não tá indo mesmo, Iris. Tá, não deu. Então, pessoal, eu lembro que tinha uma pergunta, mas eu passei as perguntas para a Iris e me desculpem, eu não anotei aqui. Mas uma delas, eu acho que a gente respondeu. A pessoa perguntou se a gente podia participar do nosso plano reencarnatório, né? Na verdade, sim, pessoal. Eu
opinião do Carlos agora, né? Para essa encarnação aqui que a gente está vivendo, talvez alguns de nós teve a oportunidade de participar de alguma coisa, de algum detalhe, mas poucos detalhes, né? A espiritualidade diz que a gente chega lá e fala, não, eu quero, me deixa participar, eu quero isso, eu quero aquilo, e eles falam, não, calma, vai devagar, porque vai chegar lá, você vai ainda ter outros débitos dessa mesma encarnação que você vai estar, não é da próxima encarnação que você vai estar. Então, às vezes a gente não pode participar. Mas eu acho que mais do que essa questão de poder participar, é a questão da gente poder fazer diferente já, não é? Olhe a bondade de Deus e trazer o véu do esquecimento para cada um de nós. A gente pode aproveitar e fazer. Olhe a bondade de Deus que está resgatando de braços abertos todos esses nossos irmãos que estão desencarnando agora pela Covid-19, né? Quantos não estão sendo recebidos? E às vezes a gente está aqui, puxa, foi para a UTI e eu nem pude me despedir, mas Deus está acolhendo cada um. Disso eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que Deus está acolhendo a cada um deles, não é? A morte, como eu disse, né, também é uma bênção, né? E não vamos se preocupar nessa questão, né? O que eu posso, o que eu me comprometi, né? Mas o que eu posso estar fazendo, não é? Eu posso vivenciar a moral do Cristo. E aí a gente pode estar fazendo isso de uma forma diferente. E eles vão estar chegando. Eu sei que você deve ter enviado, mas vão estar chegando. Tá bom? Essa é a única pergunta que eu lembrei, pessoal. Então vamos buscar a água. Vamos lá buscar a água, tá? Para a gente fazer a nossa prece, fazer as nossas vibrações. Busquei lá os copos d'água, as garrafas. Vamos serenando os nossos pensamentos, não é? Eu vou pôr uma musiquinha aqui também, para a gente aproveitar esse momento da vibração e do encerramento, agradecer a Jesus, agradecer os bons amigos espirituais. Então vamos lá? Eu vou pôr uma musiquinha aqui e a gente vai, então, convidando a todos para cerrar os seus olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do nosso lar. Vamos envolvendo o nosso lar numa luz intensa e radiante que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no amor e num facho de luz, sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco, sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência e a indulgência, e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários ao nosso refazimento. Grato que estamos ao Pai da Vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitido com a força do nosso pensamento, uma luz muito intensa que envolve toda a Terra,
transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão, pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governam com sabedoria e justiça. Que o nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso caminho da luz, que este farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito unem a nossa família, Caminho da Luz, se estreitem mais e mais, especialmente nesse momento de transição que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo e receba o que mais necessita, que seus lares sejam abençoados, que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas, que neste momento se estabeleceu nos dois lados do plano da vida. Que assim seja, graças a Deus. Legal, pessoal. Obrigado mais uma vez pelas boas vibrações para que tudo desse certo, né? E deu, sempre dá. Né? A espiritualidade sempre nos ampara, né? E disso a gente não pode esquecer. E como a gente ainda tem os minutinhos, eu convido todos vocês para a gente encerrar com o nosso Pai Nosso. Tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Alimento este dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior que perdoamos. Ai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de mal. Mais uma vez, pessoal, eu agradeço a todos vocês, agradeço aí as vibrações, que todos nós tenhamos aí uma boa noite de sono, tranquila e serena. Amanhã temos live novamente, amanhã a Leila
que vai nos prestigiar. E fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Até a próxima oportunidade, que assim seja, graças a Deus.